Um dia vocês serão reconhecidos e, mais do que nunca, serão entendidos que, através das vossas iniciativas, antes de todos os outros, vocês viram longe e antecipadamente ao tempo. A pergunta que eu gostaria de registrar no início desse nosso encontro diz respeito ao tema da consciência. A mais familiar, a mais misteriosa das experiências humanas. Eu acredito que numa espécie de imaginária classificação das questões científicas que realmente instigam a nossa imaginação, a consciência esteja no topo, provavelmente junto, não sei, com a questão do nascimento do universo, dos buracos negros, da origem da vida. Mas o que é a consciência? Eu penso que seja absolutamente impossível entender este objeto da nossa discussão de hoje sem fazer um passo para trás, quase recuando no tempo, em direção àquele que é o antepassado de todos nós e que deu início a extraordinário caminho no qual todos nós estamos caminhando. Se pudéssemos andar longo as estradas do tempo como andamos por aquelas do espaço, o encontraríamos, ou reconheceríamos ao primeiro olhar. É aquele Homo habilis, através do qual iniciou a nossa viagem. Claro que no correr do tempo, alguma coisa mudou nele, o queixo alongou-se, a arcada dentária reduziu-se, modificou-se, o nariz afinou e encompridou e tornou-se mais alto. Transformou-se em um homem que, por aproximadamente 1,5 milhão de anos, impelido por aquela inquietação que o torna diferente de qualquer outra espécie, deu início à diáspora, que fez com que ele abandonasse a savana para impeli-lo à conquista do planeta, colonizando cada canto. Por mais que fosse inóspito, das margens do deserto até as tundras geladas do norte. E nesta viagem ele aprendeu a cobrir-se com peles de animais mortos, a inventar armas e mecanismos, desde o bumerangue até o dardo ao propulsor, e Deus sabe quantas coisas mais, um longo e dramático percurso, através do qual ele tornou-se o que nós chamamos de Homo sapiens. Bom, por motivos mágicos e propícios, ele reproduziu os animais, que eram suas presas, através de esplêndidos grafites gravados e pintados nos refúgios secretos de cavernas. E depois iniciava-se o culto dos mortos, dos espíritos, das forças que animam a natureza. Era a primeira tentativa essa de explicar um mundo que depois iria tornar-se a semente das religiões. Aprendia a caçar animais normalmente maiores do que eles, a organizar a sua vida social com base em princípios de leis, de regras, e também diferenciar as plantas de vegetais, classificando segundo as suas propriedades e o uso que ele havia aprendido a fazer delas. Depois, 10.000 anos atrás, realizava a revolução que o tornou definitivamente o criador do próprio ambiente. Nascia a agricultura, o conhecimento das plantas alimentares e do gado, e com elas as excedências alimentares. Enfim, era a semente das primeiras cidades, do domínio da terra, das hierarquias sociais, da riqueza, e, infelizmente, das suas consequências também, como as desigualdades, a prepotência, a escravidão, a guerra. Durante essa viagem, durou centenas e milhares de anos e ele modificou-se fisicamente menos do que outras espécies fizeram no mesmo arco de tempo, outras espécies animais. O nosso conjunto de cromossomas hoje está muito próximo àquelas de outras espécies a ele afim, como os chimpanzés, por exemplo. É provável que o patrimônio genético da espécie tenha sofrido, desde então, modestas mudanças apenas. Uma da base dessas está os processos que conduzem à inteligência da nossa espécie. Mas eu gostaria de enfatizar que a mais evidente diferença física entre nós e os nossos antepassados é a testa mais ampla para acolher um cérebro
cada vez maior e cada vez mais pesado. Enfim, a principal transformação da arquitetura corporal dos australopitecos até os homídeos e destes até nós está justamente na expansão do volume cerebral. Na verdade, a capacidade crânica dos primeiros hominídeos era relativamente modesta. Era de 4 a 600 centímetros cúbicos, através desses dados de fragmentos de crânios até agora encontrados, é muito em relação à relação encéfalo-massa corpóreo, mas o nosso era um cérebro de raríssima potência e complexidade. Mas então verificou-se uma verdadeira e própria explosão que tornou possível uma nova transição de fase. Aumentou a quantidade, portanto, a massa cerebral, e também aconteceu um salto qualitativo que multiplicou exponencialmente a capacidade deste órgão. Este evento tornou-se possível pela tendência da nossa espécie de conservar em idade adulta algumas características físicas. Mas vocês sabem, na verdade, o que determinou toda essa maravilhosa transformação? Uma coisa absolutamente pequena, que chama-se células nervosas, o neurônio. O neurônio que é a base do sistema nervoso. E é o seu cérebro que é a mesma de qualquer outro animal. Excluindo-se os vegetais, o sistema nervoso é constituído pelos mesmos tijolos, tem as mesmas funções e ele supervisiona o movimento, a imaginação, a capacidade de aprender, de discutir, de processar as informações. Tratou-se, na verdade, de um milagre. Um evento que aconteceu 600 e mais milhões de anos atrás, antes do nascimento do homem, quando uma célula pequena, indiferenciada, dos primeiros seres pluricelulares, especializou-se, transformando-se numa espécie de rádio de central de transmissão que está na base das conversações entre sinapses e neurônios, que são as ligações entre estes. E isto, repito, teve na base uma única e mágica, maravilhosa, encantada substância que chama-se célula nervosa, através da qual tudo depende. A nossa vida, a nossa alegria, as nossas dores, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, se até aqui eu tentei mostrar o primeiro ponto da nossa discussão de hoje, isto é, o neurônio, a base, o tijolo do nosso edifício humano. Mas